Boa noite, caros irmãos. Boa noite. É uma alegria estar aqui mais uma vez. Venho a esta casa com o coração de verdade cheio de alegria e de gratidão. Eu brinco sempre com as pessoas, muito obrigado por ter lembrado de mim. Muito obrigado. Não é de verdade. Agradeço realmente quando se lembram de mim e me convidam. Então fico muito feliz. E rogo a Deus e a Jesus que nessa noite a gente possa encontrar um entendimento dentro da doutrina espírita, que é a doutrina do Consolador prometido. Do Consolador. Das revelações espirituais trazidas ao planeta Terra. A doutrina espírita é a terceira revelação. Mas uma revelação não compete com a outra. Uma vem afirmar a outra. Abraão, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Em cada momento da humanidade, quando ela está preparada para receber um novo impulso de adiantamento, as verdades espirituais abraçam o planeta de uma forma que não haja equívoco, que não haja erro, e que nós, pela graça de Deus, recebemos todo esse auxílio. E na noite de hoje, queridos irmãos, gostaria de compartilhar com os amigos essa passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde Jesus ali diante dos saduceus, dos fariseus, dos doutores da lei, mas também diante dos seus discípulos, diante daquelas pessoas humildes, pequeninas, mas também dos doutores da lei, aqueles que tinham a missão de levar aquele povo de volta a Deus. E Jesus ali, conhecedor, esse mestre incomparável que nos auxilia até hoje, ali diante daquelas pessoas, trazia sempre uma lição. E ele vinha trazer nesta passagem a cada um segundo as suas obras. Pois ali os fariseus, os saduceus, questionavam Jesus com relação aos sinais que ele deveria trazer para se revelar como o Cristo. E Jesus ali querendo já expor, ensinar aqueles irmãos, que não era o quanto se fazia para se chegar a Deus, mas sim o como se fazia. De que forma, quais são as obras, o que vai em nosso coração. E por aí Jesus ensinava aos seus discípulos, não é o quanto, não adianta as 600 leis, ordenações de Moisés, não adianta as 3 orações diárias, o lavar a mão da direita para a esquerda 3 vezes ao dia e recitar a Torá, nada disso importa se o coração está distante do amor. De nada disso. Então ele dizia, a cada um segundo as suas obras. E os discípulos, mas Senhor, mas como é isso? A cada um segundo as suas obras. Que Deus está vendo o coração de cada um. Ele não está vendo o que nós aparentamos ser. Deus nos conhece por aquilo que nós ainda iremos nos tornar. E Jesus, sabendo o que nós vamos nos transformar, é por aí que Jesus tem colocado em nossas vidas as lições essenciais para o nosso crescimento. Então, a cada um segundo as suas obras. Mas aí eu coloquei aqui uma oliveira, né? Que quando espremida sai azeite. Impressionante, né? Sai azeite. E assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos. E a árvore má, frutos ruins ou frutos maus? Quais os nossos frutos? Porque a lição de Jesus não foi lá para os fariseus há 2000 anos atrás. O ensinamento de Jesus é para cada um de nós hoje. Então, quais têm sido as nossas obras? Quais os frutos que temos ofertado às pessoas? Aí, pois diante desta lei de causa e efeito, trazida por Jesus, revelada pela doutrina espírita, onde nós vamos receber exatamente aquilo que plantamos. Certa vez, meus amigos, eu quando era bem
pequeno eu sou até hoje, mas eu quando era bem mais novo, eu plantei um pezinho de limão. E algum tempo depois, por incrível que pareça, começou a dar limões. E os limões eram verdes e azedos. Por mais que eu colocasse ali um pouquinho de açúcar no pé, não tinha jeito. Era limão verde e azedo. Demorou para eu entender isso. Mas depois eu comecei a plantar alface. E alface, depois de 30 dias, já dava um pezinho de alface. Com alface já era mais fácil. Só que eu descobri que eu tinha que cuidar. Era mais rápido, mas se eu bobeasse, os bichinhos comiam as folhas. A chuva em demasia poderia estragar. Se ali o adubo não tivesse bem curtido, queimava o pezinho. E aí, diante desta prática, eu fui começando a entender. Cada semeadura tem uma colheita. Mas entre a semeadura e a colheita tem um processo que faz parte do nosso aprendizado. Mas eu não estou aqui hoje para falar de agricultura, né? Eu estou aqui para a gente poder falar quais são as nossas obras. Então, para que a gente possa ir meditando, né? Quais são as nossas obras, que frutos nós temos oferecidos ao mundo. Porque Jesus também deu mais uma dicasinha. Olha, busque primeiro o reino de Deus ou a sua justiça. E tudo o mais vos será dado por acréscimo. Mas então, antes da gente pensar em colheita, a gente fala assim, poxa, mas reino de Deus? Que reino de Deus? Onde que fica esse reino de Deus? Olha, eu vim de Campinas até aqui, não vi nenhuma placa dizendo reino de Deus. Se tivesse, eu teria entrado. Só encontrei de Dourado. Daí eu falei, bom, vamos para Dourado mesmo. Mas aonde fica esse reino de Deus? Jesus disse assim, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Granjeai amigos com as iniquidades da humanidade. Busque primeiro o reino de Deus. Certa vez, no livro A Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, na lição 3, onde Humberto de Campos conta que Jesus, logo após ter passado alguns dias com seu primo João Batista, no calor do deserto, ali no calor do deserto, do jejum e da oração, antes de iniciar o seu apostolado, se dirige a Jerusalém e ali sentado diante do templo, observava as pessoas que iam e vinham. Ali observava, como um peregrino qualquer. E eis que um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos notam a presença ilustre daquela figura que chamava a atenção pela sua irradiação. Se aproximaram de Jesus e um deles, um juiz, que mais tarde se tornaria o juiz da causa da crucificação, Hanã. Ele se aproxima de Jesus, que pelas suas vestes ali se mostrava ser alguém da Galileu. E diz, Galileu, o que fazes na cidade? E Jesus, com nobreza e simplicidade, diz, passo por Jerusalém para implantar o reino de Deus. O quê? O reino de Deus? Acaso você conhece algum príncipe? É amigo de algum deputado, algum vereador aqui de Jerusalém? Tem algum amigo general? Como é que é isso? Ele fala, os meus seguidores surgirão de todas as partes do mundo. Ele fala, sim, o mundo está cheio de tolos. Mas eu nunca vi alguém construir uma obra-prima com fragmentos de lama. E Jesus diz assim, não há mármore mais puro que o da boa vontade. Boa vontade. E o cinzel do sentimento. Mas acaso então que venha a ser o reino de Deus? E Jesus responde, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Obra divina no coração dos homens. Sentimento. Então as nossas obras, talvez por aí, começamos a
ter um norte. Talvez o Senhor esteja querendo dizer que os nossos sentimentos são a obra que estamos construindo em nós. Talvez a maior obra que viemos aqui construir nesta presente encarnação seja o nosso coração sincero, fiel a Deus. Tem uma santa muito querida chamada Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu já perdi tudo aqui, vocês desculpam. E Santa Teresinha do Menino Jesus, ela dizia assim, que Deus não precisa de nossas obras. Deus não precisa de nossas obras. Deus precisa do nosso amor. Então que adianta construir uma obra imensa se fora de nós tudo é frio? O que as pessoas têm encontrado em nós é o apoio, o consolo, a amizade sincera, o acolhimento, o perdão, a alegria, o otimismo, a vontade de vencer. Ou elas se aproximam de nós e levam de nós apenas o desprezo, a separação, o julgamento e a condenação. O que as pessoas têm encontrado em nós? Porque vem cá, né? Nós somos especialistas em arrumar solução para a vida dos outros. Nós somos especialistas nisso. Mas nos esquecemos de olhar para a nossa própria situação. O que essa situação que chegou até mim nesse instante representa na minha vida? Se somos obra, se estamos aqui por obra e graça de Deus, o que são esses fatos que acontecem na minha vida? O que eles vêm nos ensinar? As nossas aparências, muitas vezes. A religião da época vivia de aparência. As pessoas bem arrumadas, bem trajadas, mais de 600 ordenações, como eu disse, de Moisés, e eles rigorosamente seguiam. E fiscalizavam aqueles que se esqueciam de alguma ordenação. Né? Olha, João, agora só pode pôr a mensaginha do lado direito. Quem pôr do lado esquerdo não participa da reunião. E a religião, então, começou a transformar aquilo que era a essência numa coisa dispensável. Qual é a essência da religião? Se não nos levar de volta a Deus. Mas de que forma nós nos aproximaremos de Deus? Pela obra do outro ou pela nossa própria obra? E Santa Teresinha do Menino Jesus dizia, mais uma vez, que ela adorava orar com as irmãs dela no quarto do Carmelo. Aliás, no quarto dela. E quando ela orava sozinha, ela dizia que a oração dela chegava até o teto. E aí ela, naquela comunhão com Deus, naquela comunhão com Jesus, ela sentia que a oração dela, que Jesus ouvia, mas não subia tanto assim. Mas quando ela se reunia com as irmãs lá embaixo no Carmelo, todas ali reunidas, no momento de oração, a prece dela alcançava o céu. E ela adorava aquele momento. Adorava aquele momento que ela, orando com as irmãs, alcançava o êxtase, o encontro espiritual dela com Deus. E não sei se Santa Teresinha, ela desencarnou muito jovem no Carmelo. Né? Eu acho que ela tinha menos de 20 anos, se eu não me engano, não me recordo. E ela deixou um livro de memórias. E isso que eu estou contando para vocês é desse livro dela, Memórias de Santa Teresinha. Pois bem, e ela contando que certa vez, ela ali reunida com as irmãs no Carmelo, ela com os olhinhos fechados, ouvindo aquela musiquinha, igual a gente estava aqui agora, ela começou a orar, e aquela comunhão foi aumentando. Aí do lado dela começou a escutar um tec, tec, tec. Ela continuou orando, tec, tec. Puxa vida. Aí ela abriu os olhos, era uma irmã que sentou do lado dela, que ela não conhecia. E ela estava com o rosário nas mãos. E enquanto ela orava, ela ia batendo o rosário. E ia fazendo um barulhinho, claro. E aí começou a desconcertar a Santa Teresinha. Mas ela, tudo bem. Aí foi no dia seguinte, ela falou, vou sentar atrás. Sentou atrás, começou a orar. No meio da oração, tec, tec, tec. Ela, puxa
puxa vida, a irmã está aqui do meu lado de novo. Tudo bem. No dia seguinte, ela falou, já sei, você está lá na frente. Né? Ela chegou meio cedinho, sentou lá na frente, as irmãs foram chegando, ela fechou os olhinhos, começou a orar, orando, ela em comunhão com Deus, e ela falou, meu Deus, Senhor Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer mostrar para mim? Esse simples fato, não consigo falar com o Senhor. E naquela noite, ela sozinha no quarto dela, ela orou fervorosamente, rogando a Jesus que desse um sentido para aquela situação. Era uma situação, né, comum, mas que aquilo estava realmente incomodando. E como em tudo, ela viu uma oportunidade de crescimento. Ela rogou a Deus e a Jesus. E aí ela acabou a oração e falou, já sei, Senhor, o Senhor quer que eu a ame, que eu ame aquela irmã. Então, Jesus, aquele barulho do rosário dela não é mais barulho. Agora, aquele rosário é uma música. Aquele estalar dos dedos dela é uma música, Senhor, para mim. E amanhã, Senhor, darei testemunho disso. E ela acordou bem cedo e ficou na porta esperando aquela irmã entrar. Hoje vou me sentar ao lado daquela irmã. E vou fazer parte daquela oração com ela. E ela aguarda aquela irmã. Cadê aquela irmã? Ao final da oração, ela se dirigiu à superiora, perguntou, e a superiora, não, aquela irmã só estava aqui por uns dias. Ela já foi embora para o convento dela. Uma lição que Teresinha entendeu assim, que quando nós compreendemos o que Deus quer para as nossas vidas, lição aprendida, lição superada, partimos para outra. E assim foi ela. E para nós? Quais barulhos da vida têm nos incomodado? Quais frutos que têm chegado até nós? E que a gente tem falado, ô limãozinho azedo, Senhor, manda uma suquinha para mim. Vamos fazer uma limonada, mas limonada sem açúcar. Né? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Quando Paulo escreveu a característica maior desse sentimento que nos leva a Deus, o amor. Ele deu algumas características para servir de guia e modelo, para que pudéssemos de alguma forma encontrar um parâmetro para o que estamos sentindo, para o que estamos fazendo. E Paulo foi dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino. Ou seja, o que adianta eu dizer que faço um monte se dentro de mim eu estou separado de Deus? De que adianta eu estar separado de Deus? E ele vai dizendo, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios, que tivesse toda a ciência, toda a fé. Porque a gente pensa que às vezes só pela fé, a gente fala, olha, eu participo daquele grupo espírita, eu vou lá, tomo 160 passes por ano, estou fazendo 150 palestras por ano, estou fazendo evangelização, participo de 200 sessões espíritas, estou fazendo a feira do livro, faço comida para os pobres, faço um enxoval, o que mais que essa casa faz? Estou fazendo aqui uma lista. Fazemos tudo isso, mas entre nós não existe amor. Existe separação, não existe compreensão, acolhimento. Não é o caso dessa casa. Mas certa vez um companheiro nos procura na casa, vou deixar a casa espírita. Por quê, meu amigo? Puxaram o meu tapete. Eu falo, meu Jesus, eu imaginei que esses tapetes eram dos espíritos, e você estava dizendo que esse tapete é seu. Então essa casa espírita é de quem? Quem que fundou as casas? Quem fundou a doutrina espírita? Quem fundou a religião? Quem fundou o planeta Terra? E qual o objetivo de aqui estarmos? Nos esquecemos que somos criaturas imperfeitas ainda.
E quando o Senhor nos colocou tudo junto neste balaio de gato, né? Para que a gente pudesse de alguma forma nos entender. Porque a gente fica pensando às vezes que a gente só tem defeito, não é? A gente imagina, nossa, como eu estou cheio de defeito, mas a gente se esquece que também nós temos virtudes. Mas a gente tem uns defeitinhos aí do tipo assim, olha, é uma coisa muito simples, do tipo assim, a gente consegue achar solução para a vida de todo mundo. A gente fala assim de umas coisas, assim, de umas notícias que saem, a gente costuma comentar, né? Assim, não sei se isso faz mal ou não, do tipo fofoqueiro, né? Mas é um defeito. É um defeito. Mas a gente se esquece que nós temos as virtudes. E Paulo vai falando aqui das virtudes, de todas as virtudes que nós temos. E Allan Kardec foi tão feliz, o Espírito de Verdade foi tão feliz em falar isso para nós, quando Kardec perguntou para ele, qual a mais meritória das virtudes? Qual a mais meritória das virtudes? E os Espíritos responderam, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios do progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento do mal. Ou seja, meus irmãos, cada vez que de alguma forma a gente entende que diante daquela lei de causa e efeito, puxa vida, só aparece fofoqueiro no meu grupo, o que será que eu tenho que aprender com isso? O que será que eu tenho que aprender com isso? E aí nós vamos resistir de alguma forma àquele mal. De alguma forma, resistir. E não é fácil a gente resistir. Quer ver? Que dia é hoje? Sexta-feira. Amanhã e domingo é dia do quê? Enfiar o pé na jaca. E aí? E a dieta onde é que fica? Não, a dieta vou começar segunda-feira. Como é difícil a gente fazer dieta. Tinha um sábio hindu e a mãe chegou para ele e disse assim, sabe, eu quero que o senhor fale com o meu filho, porque ele come muito açúcar. Muito açúcar. Ah, tá bom, minha filha. Passa uma semana, e nada do sábio hindu falar com aquela criança. A mãe chegou de novo. Sábio, meu filho continua comendo açúcar. O senhor não vai falar com ele? Eu vou, minha filha. Calma, eu vou falar com ele. Passa-se 15 dias. E aí a mãe volta e diz, sábio, ele só come açúcar. Tudo bem, eu falo com ele. Meu filho, é muito difícil ficar sem comer açúcar. Desde que sua mãe falou comigo, eu também não paro de comer açúcar. Só penso em açúcar. É difícil parar de comer açúcar. Mas a gente precisa lutar com isso. Porque às vezes a gente nem sabe daquele vício. Nem sabe. E às vezes as situações na nossa vida vêm exatamente para mostrar algo que precisamos mudar em nós. Mas a gente não tem só coisas ruins. A gente tem mais coisas boas. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todas as virtudes divinas, todas elas estão plantadas no nosso coração. Estão aqui. E vez ou outra a gente consegue acessar a bondade. Quem é que já não sentiu aqui a bondade, o amor, a compaixão? Quem já não sentiu? Todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Tinha um outro sábio americano, era um índio americano, que estava ali no final da vida dele. E todo mundo queria saber como que era, né, a vida dele, as lutas, como era, como é que ele passou, como é que ele viveu tudo aquilo. E ele foi falando, ia falando. E aí os meninos mais sábios, né? Mas como que é? Como é que você fez para chegar até essa idade assim, com essa serenidade? Ele falou assim, meus filhos, dentro de mim é como se eu tivesse 2 cachorros brigando. Um é muito mau, morde à toa, está sempre nervoso, bravo, late, persegue, critica. E eu tenho outro que é um cachorrinho tão bonzinho. As pessoas passam, ele abana o rabo, quase não late, só faz carinho. Né? Esses 2 ficam lutando dentro de mim o tempo todo, até hoje. Eles estão lutando dentro de mim. E os meninos perguntaram, mas ancião, qual desses cachorros vai vencer? Aí ele falou,
aquele que eu mais alimentar. Aquele cachorro que eu mais alimentar é aquele que vai vencer dentro de mim. Então, às vezes, irmãos, nós precisamos escolher os caminhos que vamos seguir. Não é fácil, muitas vezes, a gente escolher esse caminho A ou o caminho B. Vamos tomar essa decisão com esse caminho ou com aquele outro caminho. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas nós estamos dentro da doutrina cristã. Jesus nos deixou uma bússola. E qual é a essência dessa bússola que Jesus deixou? É nós construirmos o amor em nosso coração. E através deste nosso trabalho de construir o amor em nosso coração, nós estaremos levando o amor para o coração dos nossos irmãos. Apenas isso. Apenas isso. E quando Jesus disse, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Todos conhecem aquela passagem do Evangelho de Jesus, do mordomo infiel. Não sei se vocês conhecem. Onde Jesus elogia aquele mordomo que foi lá e fez um acerto de contas com aqueles que estavam devendo ao seu Senhor. E Jesus elogiou esse mordomo. E nós olhamos essa passagem do Evangelho, imaginamos que Jesus está ali a elogiar algo assim, uma falcatrua. Quando na verdade a doutrina espírita vem nos lembrar que hoje nós somos herdeiros da graça divina. E o Senhor olha para tudo que nós temos, para tudo que nós somos, através de todas as reencarnações. E se olharmos a soma das boas ações e das ações não tão boas assim, talvez o nosso cheque especial esteja lá no vermelho. Estamos ainda precisando da graça divina. Mas a graça divina, ela existe, o amor de Deus existe, não porque nós somos merecedores, mas porque nós temos necessidade do amor de Deus. Nós somos ainda incompletos e precisamos desse amor. Quando Jesus conta, antes dessa parábola, as outras 3 parábolas, da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, desses 3 que se perderam, mas que sempre houve um bom pastor que foi atrás desses que se perderam. Por mérito daquela ovelhinha rebelde, que falou, eu não gosto desse pastor, eu vou embora. Esse pasto aqui não está bom, eu vou embora. Foi embora. E aí o pastor deixa as 99 ovelhas, 99, lá no deserto. E deixando no deserto, vai atrás daquela ovelha perdida. Não é meio assim, puxa, já estou com 99, né? Vou perder uma, vou arriscar deixar 99 para pegar uma. Mas dentro da tradição hebraica, estar no deserto significa, no deserto nós encontramos Deus. Então aquelas 99 já estavam com Deus. E Deus envia o bom pastor para recuperar aquela que havia se perdido. E quando ele vai lá e pega aquela que estava perdida, ele não vai lá e fica, ovelha rebelde, vem cá, você vai virar churrasco agora, levou ela, eu vou acabar com você, cansei de correr atrás, nada disso. Ele fez uma festa, colocou nos seus ombros. Com a dracma perdida foi a mesma coisa. O Senhor, a mulher que encontrou a moedinha, fez uma festa, porque ela iluminou toda a casa, varreu, cuidou e encontrou aquela moedinha. Também fez uma festa. Querendo dizer que o céu se alegra quando cada um de nós se volta para Deus. Assim como o filho pródigo que decidiu afrontar o seu pai e pediu, pai, me dá minha parte da herança, eu vou embora, vou cuidar da minha vida, vou fazer aquilo que eu acho que é correto, vou embora. E foi, e o pai deixou. Dentro de uma simbologia que assim, quando nós transgredimos uma lei divina, a lei vai ficar triste com a gente? Deus vai ficar triste com a gente? Nada disso. Deus continua Deus. As leis continuam as mesmas. Nós é que nos afastamos. E pela dor nós vamos retornar. Porque foi isso que o filho pródigo aconteceu com ele. Sentindo a dor, o abandono, se lembrou do pai. Puxa vida. E dentro de um processo do arrependimento, que o arrependimento às vezes, abrindo um parênteses,
a gente acha que o arrepender-se é apenas encontrar o erro e ficar preso naquela culpa, naquele remorso, abrindo sentimentos menos felizes. Nada disso. O arrepender-se é voltar ao ponto onde nós nos separamos da lei de Deus. A tradução da palavra arrepender no hebraico é retornar. Volte para onde você se perdeu da lei e inicie a sua trajetória a partir daquele momento. Se reencontre com a lei. E como Allan Kardec descreveu no livro A Gênese, né, no Código Penal da Vida Futura, onde existe primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Quem de nós, ao não nos vermos num erro, quando a gente pensa que nós fomos lá e fomos abraçar aquela pessoa, a gente chegou dando canelada, que humilhação, a gente vê que a gente errou. Como isso vai rebaixar, mas vai rebaixar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. E aí dentro desse processo da nossa recuperação espiritual, vamos lá e vamos reparar o erro. Reparar o erro é fazer o bem, não importa a quem. Então, em todo esse processo, nesta lei de causa e efeito, a gente vai receber de acordo com o que a gente planta. Apenas isso. E voltar para nós quais têm sido as nossas obras. E elas não precisam ser muitas. Às vezes, Deus nos coloca numa obra tão simples e tão pequena para os nossos olhos que a gente não dá valor. Deus, às vezes, nos dá uma missão junto a um familiar, junto a um trabalho, a um grupo espiritual, a um grupo espírita, a nossa comunidade. Não importa. São aquelas ações que Deus quer que façamos o nosso melhor, onde nós estivermos. Que a gente possa fazer o nosso melhor. Como eu disse, a perfeição já está dentro de nós. A gente só precisa fortalecer, fazer com que aquela bondade floresça. É por isso que a gente vem na casa espírita e faz passe, a gente faz preleção, a gente faz feira do livro, a gente faz enxovalzinho para as crianças. É por isso que a gente ora pelas pessoas, porque de tanto a gente fazer isso, uma hora esse amor vai voltar para nós. Esse amor que a gente está tentando colocar vai voltar para nós. Mesmo muitas vezes a gente não tendo consciência disso. E normalmente a gente não tem. Mas esse amor vai voltar para nós quando nós menos esperarmos. Pois no banco da vida, a contabilidade divina, como diria Emmanuel, está sempre pronta a nos ressarcir por todos os tesouros que ali depositamos, mesmo que a gente nem nos lembre de ao menos pedir essas contas. Mas Deus é sábio, Deus é amoroso e misericordioso. E o tempo todo Ele nos está colocando nos caminhos para a nossa recuperação. Para a nossa recuperação. A gente não pode se esquecer disso. A gente imagina que a recuperação é para aquele que está ao nosso lado. Nada disso. Ele está no caminho dele. Deus o ama muito mais do que eu o amo. E qual será que é o caminho que Deus quer para que aquela pessoa seja feliz? Qual será que é o caminho que Deus quer para que aquela pessoa encontre a felicidade? Eu esqueci até que horas eu tenho que ir. Agora é 20 para as 9. Mais umas 9h30? Não, eu já acabei na conversa. Eu vou passar um pequeno filminho. Só para a gente refletir um pouquinho. Pode ser? Ele não tem som, tá?
O maior plantio e o mais importante que a gente está fazendo é no coração do outro. E é no coração do outro que as nossas sementes irão germinar. É no coração do outro. E é do coração do outro que nós vamos colher. Simples assim. Deus nos fez incompletos para que um auxiliando o outro, alguns com suas virtudes jamais avançadas, possa suprir aqueles com menos virtudes em alguns aspectos. E dentro dessa grande raça humana reencarnada aqui neste planeta, todos mais ou menos parecidos, uns necessitados dos outros, dentro dessa grande lei de cooperação, onde se nós já andamos com a nossa mão à frente, sendo puxado pelo nosso anjo guardião, ou por algum espírito amigo, que pela graça divina achou por bem nos auxiliar, nós temos a obrigação de estender a nossa mão e puxar aquele que logo vem atrás. Pois se a graça divina nos alcança, como eu disse, não pelo nosso merecimento, mas pela nossa necessidade. E Deus também nos convida para que possamos ser instrumentos da graça divina para os nossos irmãos. Ora somos agraciados e ora somos os portadores da graça. Apenas isso, meus irmãos. Somos todos iguais diante de Deus. Todos iguais, com as mesmas oportunidades, a depender das nossas escolhas. Apenas isso. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado.